Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina. A minha alma me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos continuar, né? Lição 6. Já li 7 agora, né? Vamos do Romanos. Da carta aos Romanos. Diz o santo autor, né, do dia 11 de janeiro de 1948. Deixa eu ler aqui a Bíblia. É 2:8. Ora, sabemos que o juízo de Deus contra aqueles que fazem tais coisas corresponde à verdade. Tu, ó homem, que julgas os que praticam tais coisas, mas as cometes também, pensas que escaparás do juízo de Deus? Ou desprezas as riquezas, a sua bondade, tolerância e longanimidade, desconhecendo que a bondade de Deus te convida ao arrependimento? Mas pela tua obstinação e coração impenitente, vais acumulando ira contra ti, para o dia da cólera e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscam a glória, a honra e a imortalidade. Mas ira e indignação aos contumazes, rebeldes à verdade e seguidores do mal. Então, ele está falando aqui um pouquinho, né? Diz o santo autor, o juízo de Deus é segundo a verdade, tanto para os réprobos como para os tíbios, como para os que ardem com o mais puro amor até o sacrifício. Nem o censo, nem a vestimenta, nem a condição, nem a posição irão alterar o julgamento de Deus de honestidade e de amor. As palavras do Mestre são sempre vivas e justas, tanto quando dizem, não só quem diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, dos céus, como quando faz o paralelo entre o publicano e o fariseu, e quando ele dá o admirável código da nova lei com o sermão da montanha. Mateus 5, 6 e 7. Não há mudança de lei para mudar os tempos, e não haverá diferença de julgamento, porque será sempre segundo a verdade e a justiça que Deus julgará. E ainda mais será julgado aquele que for designado para julgar ou reivindicar o direito de fazê-lo. Mais julgados, porque mais se pedirá a quem mais conhece a lei, né? A quem mais conhece a verdade. E mais julgado porque se diz, não julgue para não ser julgado. Seja pequeno, ser pequeno. Ó tu que amo, se você for, eu vou te ensinar sabedoria. Vou ensinar a você com o meu amor. Porque saiba disso, a sabedoria se aprende mais por amor do que por educação. Eu que te amo, você que me ama, somos luz para entender as palavras da sabedoria, que sem a luz do amor, mais apenas para o cultivo, permanecem obscuras no todo ou em parte. Por isso, o amor nunca deixará de gritar. É através do amor que você terá saúde e paz. Pois quem tem caridade não despreza as riquezas da bondade divina, de sua paciência e tolerância. Quem tem caridade ama a penitência, não julga, não condena, não escandaliza, não se torna morno, nem frio, nem sujo de corrupção. Quem tem caridade desarma o coração de Deus até pelo que lhe acontece de culpa. Deus perdoa quem o ama e chora no seu seio, e não só dará a cada um segundo as obras sempre imperfeitas do homem, mas tendo em conta o seu amor, que muitas vezes é superior à sua capacidade de fazer o bem. O desejo de perfeição também será calculado quando for um desejo ativo, ou seja, um desejo verdadeiro que não é perfeitamente realizado apenas porque a criatura não tem capacidade de realizá-lo. Nossa, muito forte, né, esse texto, maravilhoso esse texto. Vamos ver aqui. Então, o juízo de Deus é segundo a verdade, né? É segundo a verdade. Então, a gente também sempre vai falar a verdade, né? Tanto para os réprobos como para os tíbios.
como para os que ardem no mais puro amor até o sacrifício também. Nem o censo, nem a vestimenta, nem a condição, nem a posição irão alterar o julgamento de Deus, que é a verdade, honestidade e amor. As palavras de Jesus são sempre vivas e justas, né? Então é pela palavra de Jesus que a gente segue essa verdade verdadeira, esse juízo de Deus, que é a verdade, a palavra de Deus, nua e crua, né? Então você pode sempre falar com as pessoas em base da palavra viva de Deus, a palavra justa de Deus, na verdade justa, e colocar a palavra de Deus mediante aos acontecimentos, colocando a palavra de Deus mediante os acontecimentos. Se você não apontar o acontecimento contrário à palavra de Deus, o que ela está dizendo, você não está ajudando as pessoas a ver, né, o que tem que melhorar, o que tem que mudar, né? Não só quem diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Então você não pode, ao você evangelizar, você não tem só que ficar pedindo para as pessoas rezar. A só oração que a salva, não é? Né? Não é só isso, não é só oração que salva, não é? Ele diz, não só quem diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Como quando faz o paralelo entre o publicano e o fariseu, e quando ele dá o admirável código da nova lei com o sermão da montanha. Não há mudança de lei para mudar os tempos. Então, assim, o tempo não muda a lei. Ah, porque nós estamos hoje numa geração totalmente diferente, nova, as coisas mudaram. Não, não existe mudança, né? Na palavra de Deus, ela é intacta para os tempos, desde quando nós somos criados até hoje. Não importa, no tempo de Jesus não era uma palavra e hoje é outra palavra, não existe isso. É a mesma palavra que vem até hoje, né? Não há mudança para mudar à medida que muda os tempos. Então a palavra de Deus não é atualizável, né? Não se tem como atualizar a Bíblia. E não haverá diferença de julgamento, porque sendo segundo a verdade, a justiça Deus julgará. E ainda mais será julgado aquele que for designado para julgar ou reivindicar o direito de fazer. Mais julgados porque mais se pedirá a quem mais conhece a lei. E mais julgado porque se diz não julgue para não ser julgado. Então, hoje, no mundo de hoje, a qualquer momento que a gente fala a palavra de Deus, as pessoas falam que a gente julga, né? Então, a gente não está julgando. Quando a gente está situando a palavra de Deus para esse tempo, falando que nesse tempo a palavra de Deus serve também, né? E a gente está apontando a verdade para as pessoas que precisa ser colocadas nos fatos. A gente não está julgando ninguém, né? Então, tem que entender, julgar é colocar um selo definitivo de que aquela pessoa está totalmente perdida, está totalmente já, não tem mais meio para ela se salvar, não pode fazer isso. Isso é julgar. E nós temos que ser pequenos, ser pequeno, ó tu que amo, né? Esse pequeno não é deixar de você falar a verdade, é você ser pequeno por mostrar que você não está falando em seu nome, mas está falando a palavra de Deus, que é grande, você só está apontando ela. Então você é pequeno, apontando uma coisa maior do que você. Ser pequeno. Ó, tu que amo. Se você for pequeno assim, né, e mostrar a mim, apontar eu como a palavra, eu como a fonte, não você, mas eu que sou o motivo da verdade ali que você está apresentando. Se você for, eu vou te ensinar a sabedoria. Eu vou te explicar. Vou explicar para você como fazer para minha palavra ir, né, além, você ser um canal da minha palavra, né? Ser pequeno, né? Vou ensinar a você com o meu amor. Porque saiba disso, a sabedoria se aprende mais por amor a Deus do que por educação. Eu que te amo, você que me ama, somos luz para entender a palavra da sabedoria, que sem a luz do amor, né? Se você não tiver amor pelas almas, se não for para salvar as almas, não adianta nada você ir lá até elas, né? Para falar da verdade. Se você não tiver a intenção de salvar e dar chance a essa pessoa de ser salva, já era. Se você for usar a palavra para poder só julgar e colocar um selo, você já era, meu querido. Você não está vivendo a verdade, você vai para o inferno. Não pode. Você está levando a palavra por amor, para que aquela pessoa possa se converter do caminho e dar a abertura a ela para isso. Dar meios para ela entender que ela pode ser curada e salva e libertada, né? Que a palavra veio trazer essa função para ela. Então tem que saber passar isso para as pessoas, não é fácil. E Deus vai dar a sabedoria de como você fazer isso, né? Com amor. Então, eu que te amo, você que me ama, somos luz para entender a palavra, que sem a luz do amor, mas apenas para um cultivo, permanecem obscuras no todo ou em parte. Então, se você lê a palavra de Deus, só para você ter ela gravada na sua cabeça e
né, para dizer que você sabe, que você segue, só para dizer para os outros, eu sigo, você não segue. Só o pó, entendeu? A palavra de Deus não é para isso. A palavra de Deus é para você observar, né, as oportunidades para você fazer essa palavra semear no coração das pessoas. Observar meios de fazer com que os seus atos e palavras sejam atos e palavras de Deus para semear essa verdade divina no coração da pessoa numa oportunidade X onde ela precisa. Para você entender os sinais de como encaixar a palavra divina no coração de alguém no momento oportuno. Por isso, o amor nunca deixará de gritar. É através do amor que você terá saúde e paz. Pois quem tem caridade não despreza as riquezas da bondade divina de sua paciência e tolerância. Quem tem caridade ama a penitência, não julga, não condena, não escandaliza, não se torna morno nem frio, nem sujo de corrupção. Porque você ama, né? Você ama e quer salvar. Então, a sua intenção nunca vai ser para poder acusar, para machucar, para ferir, para poder, né, dizer que você é melhor do que aquela pessoa, nunca, né? Quem tem caridade desarma o coração de Deus, até pelo que lhe acontece de culpa. Deus perdoa quem o ama e chora no seu seio. Então é muito importante isso aqui. Quem tem caridade desarma o coração de Deus, até pelo que lhe acontece de culpa. Como que é isso? Dentro do coração seu, parece que você, ao falar da palavra de Deus, dá a impressão de que a pessoa fala para você, você tá me julgando, você tá me julgando. E aí você fica pensando, Senhor, eu tô julgando. Ai, meu Deus, mas eu tenho a intenção de salvar, nossa, quando eu fui falar com ele, não foi com essa intenção. Aí Jesus, ele conhece o seu coração. Ele perdoa a quem ama. Quem o ama, que foi lá falar para Jesus, Senhor, eu fui para aquele irmão com a intenção de amá-lo. Então Deus perdoa a quem o ama e chora no seu seio, né? Reclama com Deus que aquela pessoa não entendeu, né? E não só dará a cada um segundo as obras sempre imperfeitas do homem, mas tendo em conta o seu amor que muitas vezes é superior à sua capacidade de fazer o bem. Tá vendo que lindo isso aqui? Deus perdoa você, que com a intenção você queria fazer o bem, mas só que na hora você não conseguiu fazer perfeitamente. Ele te deu a caridade, a sabedoria, mas mesmo com a sua sabedoria, às vezes você fraco, você fraquejou, você, né, não conseguiu encaixar aquela palavra naquele momento para aquela pessoa que te xingou, que falou mal de você, que falou que você julgou, né? Mas aí Deus te perdoa porque Ele conhece seu coração. E aí Ele vai ver que a sua obra foi imperfeita porque não alcançou aquele coração. Mas Ele vai ter em conta a sua intenção, o seu amor para com Deus, de levar aquela alma para Deus, né? E muitas vezes é superior à sua capacidade de fazer o bem. O amor de Deus é superior e o seu amor por Deus e pela alma é superior à sua capacidade de fazer o bem. Olha que lindo, gente. Que maravilha de palavra é essa, meu Pai? Nossa, que palavra consoladora, gente, né? O desejo de perfeição dessa pessoa também vai ser calculado conforme for um desejo divino ativo na pessoa, um desejo ativo de que ela realmente, ativamente, ela está colocando em prática, né? Um desejo verdadeiro, que não é perfeitamente realizado apenas porque a criatura não tem capacidade de realizá-lo, mas é um desejo verdadeiro, ela quer amar, ela quer levar a palavra de Deus, ela quer conseguir alcançar o coração daquela pessoa, mas ela não tem capacidade de realizá-lo, né? Ela tem a sua imperfeição que, né, às vezes ela não consegue realizar, né? Mas Deus vê, realmente Ele vê, né? E vê como pode ver o Deus mais perfeito, com perfeição, que não para nas aparências. E Ele julga com perfeição após e espera paciente, né? E Ele julga com perfeição após a espera paciente. Então a pessoa tem que confiar em Deus. Mesmo que você tenha dúvidas se você está conseguindo fazer o seu trabalho, a sua missão, se algumas pessoas não conseguem entender aquilo que você falou e elas te abandonam ou julgam que você está fazendo alguma coisa errada, olha para dentro do seu coração, olha para dentro do seu amor por Deus, olha para dentro da sua, né, e não fique preso na sua incapacidade, né, no momento em que você não conseguiu, né, agradar, entre aspas, aquela pessoa não conseguiu entender a mensagem da divina vontade, né? Olha que maravilha, para mim foi valiosa essa palavra. Meu Deus, que maravilha. Tô muito feliz por essa palavra de Deus. Vamos pro próximo. 8. Romanos 2, 9, 11. Romanos 2, 9, 11. Tribulação e angústia sobrevirão a todo aquele que pratica o mal. Primeiro ao judeu e depois ao grego. Mas glória, honra e paz a todo o que faz o bem, primeiro ao judeu e depois ao grego.
porque diante de Deus não há distinção das pessoas. Interessante, né? 14 de janeiro de 1948, diz o santo autor: a tribulação e a angústia são sempre companheiras da alma do homem que pratica o mal, mesmo que não apareça aos olhos de outros homens. Interessante, né? Às vezes não aparece mesmo. Não aparece mesmo os olhos nossos. Quando a pessoa está fazendo mal, não aparece a tribulação e a angústia dela, né? Engraçado. Os culpados não gozam daquela paz que é fruto da boa consciência. Isso eles nunca vão ter, né? As satisfações da vida, sejam quais forem, não são suficientes para dar a paz. O monstro do remorso assalta os culpados com assaltos súbitos, nas horas mais inesperadas, e os tortura. Às vezes serve para fazê-los se arrepender, outras vezes para torná-los mais culpados, empurrando-os para desafiar Deus, empurrando-os para expulsá-lo completamente de seu ego. Nossa! Porque o remorso vem de Deus e de Satanás. A primeira o desperta para salvar, e o segundo de Satanás para acabar arruinando o homem, por ódio, por zombaria. Nossa, que palavra poderosa, meu Deus do céu. Mas o culpado, que já é de Satanás, não pensa que é seu rei sombrio que o tortura depois de seduzi-lo para ser seu escravo. E só acusa somente a Deus do remorso que sente nele incitado. E tenta mostrar-se que não teme a Deus, que anula a Deus, aumentando seus pecados sem medo. Nossa! Com a mesma mania doentia com que o bebedor, mesmo sabendo que o vinho é nocivo, sua bebida ele aumenta a bebida do vinho, mas com o frenesi com que o homem lascivo aumenta a sua refeição do prazer imundo, e quem usa drogas venenosas aumenta a dose delas para desfrutar ainda mais, e de carne e entorpecentes. Tudo isso com a intenção de ficar atordoado, intoxicado com vinho, drogas, luxúria, a ponto de ficar totalmente atordoado e não sentir mais remorso. Meu Deus do céu! Ai, Senhor Jesus. E o culpado na tentativa de abafar sua voz sob a de triunfos mais ou menos grandes e temporários. Mas a angústia permanece, a tribulação neles permanece. Essas são as confissões que um culpado não faz nem a si mesmo, ou espera fazê-las no momento extremo. Quando tudo o que é cenário pintado cai e o homem se encontra nu, sozinho diante do mistério da morte e do encontro com Deus. E estes já são os bons casos, aqueles que obtêm a paz além da vida após a justa expiação. Às vezes, como o bom ladrão, tendo atingido a dor perfeita e a paz imediata. Mas é muito difícil para os grandes ladrões. Todo grande culpado seja um grande ladrão, pois rouba de Deus uma alma. O seu culpado, e de muitas almas ainda, aqueles oprimidos pela culpa pelo grande culpado, e serão chamados para responder por estes, às vezes bons inocentes, antes de se encontrar com os culpados, e os culpados feitos pecadores ainda mais severamente do que os seus. E ele é um grande ladrão porque rouba de sua alma o seu bem eterno, e com ele as almas dos induzidos por ele para o mal. Mas é difícil, eu digo, para um grande obstinado ladrão, no último momento, alcançar o arrependimento perfeito. É muito difícil. É muito difícil, realmente. Muitas vezes nem chega ao arrependimento parcial, verdade. Nossa Senhora, gente, é muito assustador isso aqui, né? Ou porque a morte o alcança de repente, ou porque ele rejeita a saúde até o momento supremo. Nossa. Mas a tribulação e a angústia da vida são apenas um mínimo da tribulação e a angústia da vida após a morte, já que inferno e condenação são horrores que mesmo a descrição exata deles, dada pelo próprio Deus, é sempre inferior ao que são. Você não pode, nem mesmo por descrição divina, conceber exatamente o que é a condenação, o que é o inferno. Assim como a visão divina e a lição do que Deus é, ainda não podem lhe dar a alegria infinita do conhecimento exato do dia eterno dos justos no paraíso. Nem a visão, nem a lição divina sobre o inferno podem lhe dar um gostinho desse horror infinito, credo. Para o conhecimento do êxtase celestial e para a angústia infernal, limites são colocados em sua vida, porque se você soubesse tudo como é, você morreria de amor ou horror. Nossa, gente. Difícil, né? Tá louco, Senhor. Por isso que a gente fica na ignorância, né? Por isso que fica na ignorância, meu Pai. E castigo ou recompensa será dado com justa medida tanto ao judeu como ao grego, isto é, ao crente do verdadeiro Deus, como ao que é cristão, mas do tronco da videira eterna como ao herege.
como para aquele que segue outras religiões reveladas ou a sua própria, se ele for uma criatura para a qual toda religião é desconhecida. Prêmio para aqueles que seguem a justiça, punição para aqueles que fazem o mal. Porque todo homem é dotado de alma e razão, e para isso ele tem em si o suficiente para ser seu guia e lei. Tá vendo? E Deus, em sua justiça, recompensará ou punirá de acordo com o conhecimento do Espírito. Tanto mais severamente, portanto, quanto mais o Espírito e a razão forem civilizados e em contato com os sacerdotes ou ministros cristãos, ou com religiões reveladas, e de acordo com a fé do Espírito. Porque se alguém mesmo de uma igreja cismática ou separada acredita firmemente que está na fé correta, sua fé justifica isso, e se ele faz o bem para alcançar Deus, o bem supremo, ele um dia terá a recompensa de sua fé e seu direito de trabalhar com maior bondade divina do que é concedida aos católicos, porque Deus vai calcular quanto mais esforço teve para fazer com que aqueles separados do corpo místico, os maometanos, brahmanes, budistas, pagãos fossem justos, aqueles em quem a graça, a vida, não estão, e com eles meus dons e virtudes, que os dons fluir neles. Nossa, é muito grande essa palavra aqui. Nossa, vamos lá. Meu Deus, que palavra poderosa, né? Meu Deus, vamos tentar entender um pouquinho aqui. A tribulação e a angústia são sempre companheiras da alma do homem que pratica o mal. Então, mesmo que a gente não veja nessas pessoas transparecer, porque as pessoas não mostram isso, né? Os culpados não gozam daquela paz que é fruto da boa consciência, né? De você poder dormir com a consciência tranquila. Não tem. Porque as satisfações que ele tem na vida, sejam quais forem, não são suficientes para dar a paz, né? O dinheiro, os prazeres, tal, que eles buscam, né? O monstro do remorso, é muito interessante isso aqui, né? Muito interessante essa parte. Nossa, para evangelizar é muito importante usar isso aqui, essa parte. O monstro do remorso assalta os culpados com assaltos súbitos nas horas mais inesperadas. Gente, é muito legal essa verdade aqui para a gente usar, né, nas nossas pregações. O monstro do remorso assalta os culpados com assaltos súbitos nas horas mais inesperadas e os tortura. Às vezes serve para fazê-los se arrepender, outras vezes para torná-los piores, mais culpados, empurrando-os para desafiar a Deus, empurrando-os para expulsar Deus completamente do seu ego. Porque o remorso vem de Deus e vem de Satanás. Mas essa parte é incrível, essa parte aqui, ó. Essa parte aqui incrível, incrível. A coisa mais incrível que eu já li na minha vida. Nossa, desculpa, não é não, porque eu já li muita coisa maravilhosa. Porque o remorso vem de Deus e Satanás. A primeira o desperta para salvar, né? O remorso que vem de Deus é para salvar. Agora o remorso que vem do demônio é para fazer o homem ficar com ódio de Deus. Nossa. O segundo a acabar arruinando por ódio, por zombaria. Isso é difícil de entender, o remorso vindo por Satanás, né? O remorso de você ter ouvido o demônio, né? É muito estranho esse sentimento, né? Que doido isso aí. É uma novidade esse negócio, o remorso que vem de Satanás. Não. Como que o Satanás ele envolve um remorso? Né? Que interessante, né? Bobão, você pecou, tipo a acusação que vem do demônio, né? Você é falso. Você, né? Você gosta de pecar. Você é falso. Você fez, tipo assim, o demônio, ele fala pra você de um jeito diferente do que Deus fala, né? Ele acusa de um jeito, mas você já não presta mesmo, então se entrega de vez pra mim, tipo assim, né? Mas o culpado que já é de Satanás não pensa que é o seu rei sombrio que o tortura, né, nesse momento, falando assim, você é um monstro, você é como eu, meu filhinho, oh meu filhinho, né? E a pessoa fica ouvindo, ai, mas aqui, né? Não pensa que é Deus quem tá fazendo, tá chamando ele de demônio, tá chamando ele de monstro. Você é um monstro, tá pensando que é Deus que tá chamando ele. Aí ele acusa somente a Deus do remorso, que nele ele sente incitado como se Deus estivesse xingando ele. E Deus nunca xinga ninguém. Deus nunca vai te acusar dessa forma, né? Xingando você de demônio, de monstro, falando pra você que você é horrível, que tá horrorizado com você, que você é muito nojento. Nossa, não é Deus quem faz isso. Deus não faz dessa forma. Deus faz chorando, pedindo pra você se arrepender,
chorando. Nunca que Deus vai fazer com esse sentimento de você é um monstro. Ai, eu sou um monstro, credo, eu sou um monstro, né? Entendeu? Essa coisa é o demônio que tá acusando você. É nessa hora que o demônio tá te acusando, te chamando de monstro, como ele é. E tenta mostrar-se que não teme a Deus. Essa pessoa acha que é Deus que tá me chamando ela de monstro. Mas não é, é o demônio mesmo. Né? Então acusa Deus do remorso que nele sente incitado e tenta mostrar-se que não tem medo de Deus, que anula Deus aumentando então seus pecados sem medo. Com a mesma mania doentia com que o bebedor, mesmo sabendo que o vinho é nocivo, ou o cigarro é nocivo, né, aumenta mais ainda. Ah, então eu quero esquecer que eu sou um monstro, quero esquecer, vou me atordoar aqui, né? Usar mais droga ainda, vou aumentar mais a bebida para me esquecer que eu sou um monstro. Não vou ficar ouvindo sua voz, Jesus. Não vou ficar ouvindo sua voz me acusando, mas não é Jesus, é Deus. Não quero ficar lembrando que Deus tá me acusando, tipo assim, né? Aí sua bebida aumenta com o mesmo frenesi com que o homem lascivo aumenta sua refeição de prazer imundo e quem usa drogas venenosas aumenta a dose delas para desfrutar ainda mais da carne dos entorpecentes, para ficar entorpecido, intoxicado, para abafar a voz de Deus, abafar a voz do demônio, mas não vai abafar de jeito nenhum. Para esquecer aquela voz que está falando ali, acusando ele de demônio, de monstro, né? Mas a angústia permanece, o demônio continua falando. A tribulação vai permanecer. Essas são as confissões que um culpado não faz nem a si mesmo. Né, de que a tribulação está continuando, que a angústia está continuando por causa disso. Ele não vai fazer essa confissão nunca. Ou espera fazê-las no momento extremo, quando já é tarde demais, quando todo o cenário pintado cai e o homem se encontra nu sozinho diante do mistério da morte e do encontro com Deus. E estes já são os bons casos. Isso são bons casos quando acontece. Aqueles que obtêm a paz além da vida após uma justa expiação. Nossa, graças a Deus que tem essa chance, né? Da pessoa, de repente, ela no mistério da morte, no momento em direção, quase chegando à morte, ela faz esse momento de considerar a vida dela foi uma porcaria, né, do jeito que ela estava vivendo, e ela se arrepende, e aí ela tem a graça de se morrer na justa expiação. Às vezes, como com o bom ladrão, tendo atingido a dor perfeita e a paz imediata, né, o bom ladrão. Mas é muito difícil que os grandes ladrões, todo grande culpado seja um grande ladrão, pois rouba de Deus uma alma, a sua, né, a sua alma. O seu, né, a sua, de culpa. E de muitas ainda, porque muitos são levados por ele para o pecado, né? Aqueles que foram oprimidos pela culpa, pelo grande culpado, e serão chamados para responder por estes. Né? E esse grande culpado que levou muitas pessoas para o erro, será chamado para responder por estes, esse grande culpado. Às vezes bons, esses aí, os oprimidos, inocentes antes de se encontrar com esse grande culpado. E os culpados feitos pecadores, e esses oprimidos feitos pecadores ainda mais severamente do que os seus, ele é um grande ladrão, porque rouba de sua alma o bem eterno e com ele também as almas dos induzidos por ele para o mal. Essa pessoa que levou outras pessoas para o mal. Mas é difícil, eu digo, para um grande e obstinado ladrão, no último momento alcançar arrependimento perfeito. Muitas vezes nem chega a um arrependimento parcial. Nossa, muito grave, né? Ou porque a morte o alcança de repente, ou porque ele rejeita realmente, né, a saúde, né, espiritual, até o último momento. Mas a tribulação e a angústia da vida são apenas um mínimo da tribulação e angústia da vida após a morte. Já que inferno, condenação são horrores. Então essa tribulação que ele já está vivendo e a angústia que ele já está vivendo já é uma parte do inferno, mas é pouco perto do verdadeiro inferno. Né? Então já é um inferno, mas não chega nem perto do inferno verdadeiro. A condenação são horrores que mesmo a descrição exata deles, dada pelo próprio Deus, é sempre inferior ao que são. Então mesmo Deus falando do inferno, ainda é inferior ao que realmente é o inferno. Você não pode, nem mesmo pelo próprio Deus descrevendo, conceber, entender o que realmente é a condenação. O que é o inferno? A gente não tem ideia do que é o inferno. Assim como a visão divina e a lição do que Deus é ainda não podem lhe dar a alegria infinita do conhecimento exato, do dia eterno, lá do justo do paraíso. Assim como a gente não tem uma ideia de como é o céu, a gente também não tem uma ideia perfeita do que é o inferno.
Nem a visão, nem a lição de Deus sobre o inferno podem lhe dar um gostinho desse horror infinito. Para o conhecimento do êxtase celestial e para a angústia infernal, limites são colocados em sua vida. Então você não tem esse conhecimento, porque tem limites que são colocados na nossa vida. Porque senão, se você soubesse sobre a verdade do céu, você morreria de amor. E se você soubesse a verdade do inferno, você morreria de horror. Nossa Senhora. E castigo ou recompensa será dado com justa medida tanto ao judeu como ao grego, isto é, ao crente no verdadeiro Deus como ao que é cristão, mas do tronco da videira eterna como ao herege, como para aquele que segue outras religiões reveladas ou a sua própria religião, se ele for uma criatura para a qual toda religião é desconhecida. Então, a pessoa que tem uma própria religião e pode criar uma religião para poder levar outras pessoas junto com ela, né? Só Deus não pode. Castigo ou recompensa será dado com justa medida tanto ao judeu como ao grego, isto é, aquele que crê no verdadeiro Deus, como aquele que é, herege, aquele que cria uma própria religião, ou que segue outras religiões falsas, que não é de Deus. Prêmio para aqueles que seguem a verdade e punição para aqueles que fazem o mal. Porque todo homem é dotado de alma e razão, e para isso ele tem em si o suficiente para poder conhecer o verdadeiro Deus. Todo mundo tem o suficiente para conhecer o verdadeiro Deus. E Deus, em sua justiça, recompensará ou punirá de acordo com o conhecimento do Espírito, tanto mais severamente, portanto, quanto mais o Espírito e a razão forem civilizados. Então, ele vai olhar se essa pessoa que está seguindo, de repente, o budismo, se isso está trazendo alguma civilização para ela, se ela está sendo uma pessoa civilizada, se ela está sendo uma pessoa que tem uma moral zelada, tipo assim. E em contato com sacerdotes ou ministros cristãos ou com religiões reveladas, de acordo com a fé do espírito da pessoa, Porque a fé do espírito às vezes está indo para o budismo com uma intenção verdadeira, com uma intenção de encontrar a Deus naquela religião, Então, tem que ficar esperto, Porque se alguém, mesmo de uma igreja cismática ou separada, acredita firmemente que está na fé correta lá, sua fé justifica isso. Então, se ela acredita que está numa fé correta e ela tem a intenção de amar com essa fé, e encontrar Deus com essa fé, independente do que está sendo aprendido lá nessa religião, ela vai alcançar a Deus, lá. E se ele faz o bem para alcançar Deus, lá, faz o bem com essa religião para alcançar o bem supremo, ele um dia terá a recompensa de sua fé e seu direito de trabalhar, com maior bondade divina do que é concedido aos católicos, tá vendo? Porque Deus vai calcular quanto mais esforço teve para fazer com que aqueles separados do corpo místico, os maometanos, os muçulmanos, os brahmins, os budistas, pagãos, se forem justos, aqueles em quem a graça e a vida não estão, não têm a graça e a vida dada por Jesus, e com eles os dons e as virtudes que vêm direto de Jesus não têm. Então, vai ser recompensada a fé dessa pessoa, porque ela não tem a vida da graça, e mesmo assim ela estava fazendo bem. Então, aí Deus vai recompensar e justificar a fé dela, que ela teve, porque ela conseguiu, mesmo estando separada do corpo místico de Cristo, da nossa igreja, fazer um esforço maravilhoso, para viver uma fé boa, para viver uma firmeza de alcançar o bem, através do bem, Interessante isso aqui, gente? Tá vendo? Se for justo, Tá vendo? Que interessante, porque Deus vai calcular quanto mais esforço essa pessoa teve sem a ajuda da graça. Teve para poder fazer com que os separados, do corpo místico, vivessem no bem. Então é muito grande isso aqui. Jesus é muito, muito justo. Deus é muito justo, Muito bom. Mas é difícil você viver sem a graça, Viver sem a graça. Tá vendo? Se você está numa igreja cismática ou separada, acredita firmemente que está na fé correta, e sua fé realmente justifica isso, e você faz realmente o bem para alcançar o verdadeiro bem de Deus, o bem supremo, ele um dia terá a recompensa da sua fé, e seu direito de trabalhar com maior bondade divina do que é concedido aos católicos. Tá vendo? Ele vai ter o direito de trabalhar a sua fé budista, a sua fé muçulmana. Ele vai ter o direito na terra de trabalhar essa fé, explicando essa fé para os outros, para levar essas pessoas para a paz com Deus. Então é interessante isso aí, Que incrível, até mais que os católicos, porque sem a ajuda da graça, porque Deus vai calcular tanto esforço que ele teve, meu Pai do céu, de filosofia, para fazer as pessoas viverem uma qualidade de vida na fé, de uma fé boa,
né? Nossa, muito forte isso aí, né? Fora do corpo místico ainda, e conseguiu fazer pessoas sem a graça, sem estar ligado a Jesus. Fazer o bem, isso é um milagre. Nossa, um milagre muito grande, né? Uau, né? E com eles meus dons e virtudes, que os dons fluem deles. Não há aceitação das pessoas diante de Deus. Ele julgará pelos atos da pessoa praticados, não pelas origens humanas dos homens. Tá vendo? E muitos serão os que, acreditando-se eleitos, porque são católicos, se verão precedidos por muitos outros, que serviram ao Deus verdadeiro, desconhecido por eles, seguindo a justiça. Tá vendo? Vai ter pessoas de outras religiões que vão se antecipar aos cristãos católicos, porque muitos cristãos católicos não fizeram nada perto desse pagão, que pode ter ajudado muitas pessoas, muita caridade, muito bom exemplo, né? Dado muito bom exemplo, e vão preceder, passar na frente de católicos que não dão bons exemplos. Muito bom isso, né? Amém? Estivemos reunidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, Jesus. Eu confio em vós, fiat. Muito forte, né, gente? Muito perfeito esses conteúdos de Jesus. Muito obrigado, Senhor.